Marcos capítulo 4. Versículo 1. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco, sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. Versículo 2. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Versículo 3. Ouvi, veis que saiu o semeador a semear. Versículo 4. E aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu, e a comeram. Versículo 5. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Versículo 6. Mas, saindo o sol, queimou-se, e, porque não tinha raiz, secou-se. Versículo 7. E outra caiu entre espinhos, crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. Versículo 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60, e outro 100. Versículo 9. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10. E, quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. Versículo 11. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas estas coisas se dizem por parábolas. Versículo 12. Para que, vendo, vejam, e não percebam, e, ouvindo, ouçam, e não entendam, para que não se convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. Versículo 13. E disse-lhes: e não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Versículo 14. O que semeia, semeia a palavra. Versículo 15. E, os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Versículo 16. E da mesma forma os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Versículo 17. Mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporários, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Versículo 18. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Versículo 19. Mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e fica infrutífera. Versículo 20. E estes são os que foram semeados em boa terra, todos que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um 30, e outro 60, e outro 100. Versículo 21. E disse-lhes: vem porventura candeia para se meter debaixo do alqueire, ou debaixo da cama, não vem antes para se colocar no velador? Versículo 22. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Versículo 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 24. E disse-lhes: e atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Versículo 25. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Versículo 26. E dizia: e o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Versículo 27. E dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Versículo 28. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Versículo 29. E, quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Versículo 30. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? Versículo 31. É como um grão de mostarda, que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Versículo 32. Mas, tendo sido semeado, cresce, e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Versículo 33. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Versículo 34. E sem parábolas nunca lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Versículo 35. E, naquele dia, sendo já tarde,
disse-lhes: passemos para o outro lado. Versículo 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Versículo 38. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Versículo 40. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Versículo 41. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?